Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Nova versão internacional. Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Tradução do Novo Mundo. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço a você que está aqui comigo e se você ainda não é inscrito, eu te peço que você se inscreva aqui nesse canal, que você possa curtir, que você possa também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E se você quiser também comentar, falar sobre esse vídeo, fique à vontade, o seu comentário é muito bem-vindo aqui neste canal. Muito bem. Nós podemos ver que nessas três traduções, a palavra de Deus é muito clara com relação a quem é o Salvador. A exclusividade de Deus como Salvador. Não há o que se debater, discutir nessa passagem. Deus se revela como sendo Salvador e fora dele, fora de Deus, a parte de Deus, não há Salvador. Então nós vamos passear um pouco pelas Escrituras hoje e analisar, e vamos pensar com relação à questão da nossa salvação e da exclusividade de Deus nessa operação de salvar as pessoas. Em Isaías 43:10, na segunda parte do versículo, o Senhor nos diz assim: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Também é uma passagem muito clara, onde Deus se revela como único, exclusivo. Fora de Deus não há outro Deus. Não existe outro Deus, não existe outros deuses. Sempre quando a Bíblia se refere a deuses fora de Deus, se refere a divindades falsas, a deuses falsos. Porque existe apenas um só Deus, conforme nós lemos nessa passagem. Quando Jesus, nós vamos aqui citar João 10:30, o Senhor Jesus, ele declara: eu e o Pai somos um. Esse texto já foi falado aqui nesse canal. Hoje eu gostaria que você guardasse ele aí, porque nós vamos voltar nele após verificarmos outros textos. Nós vamos voltar a esse texto para que nós possamos pensar juntos sobre todo esse contexto bíblico. Jesus, ele se apresenta como sendo o Salvador. A palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus como o Salvador. Em Lucas, capítulo 2, versículo 11, ali os anjos se dirigindo aos pastores de Belém, eles dizem assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em Atos, capítulo 4, versículos de 10 a 12, ali Pedro ele está se referindo a Jesus como sendo o Salvador. No versículo 12, ele completa: e em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Filipenses 3:20, a palavra nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o quê? Que Jesus é chamado de Salvador. Jesus é o Salvador. Em Tito, capítulo 1, nos versículos 3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos vendo aqui
que o Pai e o Filho são chamados de Salvador. Ou seja, é comum entre o Pai e o Filho o título, a função de Salvador. Deus nos fala, em Isaías 43, 11, que fora dele não há Salvador. A parte de Deus não há salvação. Só Deus salva. Então hoje eu gostaria de te convidar a pensar sobre essa questão fundamental na nossa vida, que é a salvação. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é com a finalidade de resgatar o homem, de salvar o homem. A salvação é o assunto principal da humanidade. O assunto principal, o alvo de Deus é a salvação, é a remissão de um povo através da sua palavra. E é fundamental que nós entendamos a salvação de Deus. Como eu já falei aqui neste canal, eu sou teólogo, mas sou evangelista. O meu foco, o meu ministério é evangelização. Então sempre eu vou trazer ao assunto a questão da salvação. E é muito importante que nós entendamos o operar de Deus na nossa salvação. Em João 6, versículo 44, o Senhor Jesus nos diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos vendo aqui a ação direta do Pai, de Deus Pai na salvação, que é o quê? Trazer a pessoa a Cristo. Ninguém vem a Cristo por si mesmo, ninguém vem por conta própria, por vontade própria. É Deus que nos leva a Cristo. O Pai nos conduz ao Filho. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade soberana de Deus. E Jesus nos declara isso, a ação do Pai aqui em João 6,44. E que ninguém pode vir a Cristo, ninguém pode vir a mim, ele diz, se o Pai que me enviou não o trouxer. É a ação de Deus Pai na salvação. Trazer as pessoas, encaminhar as pessoas ao Filho, levar as pessoas ao Filho para a salvação. Falando agora sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa salvação. Em João 3, do versículo 3 ao 6, é aquele conhecido diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer do Espírito, você continua sendo carnal. Você só pode ser salvo nascendo de novo, nascendo do Espírito. Então nós estamos vendo aqui uma ação do Espírito Santo vivificando aqueles a quem o Pai quer salvar. Nós vemos que em João 16, do versículo 8 ao 11, nós vamos ver que Jesus vai estar falando do Espírito Santo agindo na pessoa a qual Deus quer salvar, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a atuação, direta do Espírito Santo na salvação do homem. Vemos em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Espírito Santo é o quê? É o selo, é o penhor da herança eterna. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não é salva. Portanto, nós vemos aqui a operação direta do Espírito Santo na salvação do homem. Em Romanos capítulo 8, nós vamos ver que a consumação da salvação, a ressurreição, a glorificação, depende da habitação do Espírito Santo. Paulo vai falar bem sobre isso ali no capítulo 8, sobre a consumação da salvação se dá apenas àquele que nasceu do Espírito, aquele que tem o Espírito Santo. Então eu volto agora com uma pergunta. Quem salva? Quem salva? A resposta é: Deus salva.
Fora de Deus não há Salvador, conforme nós lemos no começo desse vídeo. Fora de Deus não há Salvador. E nós estamos vendo, através do contexto bíblico, que a salvação depende da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus salvando o homem. A ação do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação do homem. Então, quando nós voltamos agora a João 10:30, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um, é fundamental que nós entendamos a realidade desse texto. O que Jesus está dizendo é literalmente exatamente isso, que ele e o Pai são um. Um em natureza divina, em essência divina, em eternidade, em atributos, em tudo. Por quê? Se não fosse assim, Jesus não poderia ser chamado de Salvador, porque ele seria uma pessoa à parte de Deus, separado de Deus. Mas ele é chamado de Salvador, porque ele e o Pai são um em natureza divina. O Espírito Santo não é uma energia que atinge uma pessoa e dá a ela poder. Não, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma pessoa. Nós precisamos entender, é fundamental que você que muitas vezes você passou por um longo período aprendendo a anatematizar, a considerar anátema a doutrina da Trindade, é muito importante que você consiga ler, que você consiga pensar e entender segundo as Escrituras, lendo o contexto bíblico, porque caso contrário nós vamos ter que entender que quem salva é Jeová, é Deus, e é uma criatura e é uma energia. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos claramente a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação do homem. E só Deus salva. É fundamental que nós entendamos todo o contexto bíblico. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. É muito importante que você estude, que você entenda o contexto dessa passagem, o contexto imediato que está ali em João 10:33, onde os judeus eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e Jesus fala, por qual boa obra vocês vão me apedrejar? E eles dizem que o que justificaria o apedrejamento era a blasfêmia, pois ele, sendo homem, se diz ser Deus. Ele se diz ele mesmo ser Deus. Por quê? Porque os judeus entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que ele e o Pai eram um, em natureza divina, em essência divina, em eternidade, em todos os atributos. Caso contrário, não considerariam isso uma blasfêmia. A tradução do Novo Mundo coloca ali que Jesus disse que ele era um Deus. Qualquer pessoa que dissesse, olha, eu sou um Deus, isso não era considerado blasfêmia, porque para o judeu isso não quer dizer nada. Agora, quando alguém se diz ser o Deus de Israel, ser o Deus Todo-Poderoso, aí sim, eles considerariam isso blasfêmia, que poderia ser condenada, poderia ser punido com o apedrejamento, que eles ali tentaram aplicar em Jesus. Por quê? Porque eles entenderam perfeitamente quem Jesus se declarou ser ali. Um com o Pai, Deus. Caso contrário, não haveria porquê de quererem apedrejar a Jesus. Jesus se apresentou como Deus e não como um Deus. Caso contrário, não faria sentido o contexto do que estava acontecendo ali. Nós podemos analisar muitos outros textos no Novo Testamento onde a palavra de Deus apresenta Jesus como o Salvador. Muitos outros textos onde o Espírito Santo atua na salvação do homem, tanto assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho. Então, nós entendemos, baseados no contexto bíblico, que a salvação é uma ação de Deus.
Por isso Deus fala: fora de mim não há Salvador. Se Jesus não fosse Deus, se o Espírito Santo não fosse Deus, eles jamais poderiam ser apresentados na Bíblia como salvadores, como agentes da salvação. Jesus é chamado diretamente de o Salvador. Então, quando você agora, a partir de agora, você analisar esses textos, quando você lê João 10:30, é muito importante que você entenda que Jesus se diz ser um com o Pai, em natureza divina, em essência divina, em eternidade, em todos os atributos, bem como o Espírito Santo também é Deus. É fundamental que você compreenda, baseado em todo o contexto bíblico, a triunidade de Deus. Deus é um só, mas ele se apresenta em 3 distinções pessoais: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Esses 3 são um único Deus. Argumenta-se que é uma doutrina difícil de ser entendida. Eu concordo com isso. Ela na verdade, a nossa mente não consegue conceber isso, porque nós somos seres finitos, somos relativos, não somos absolutos, não somos eternos. Nossa capacidade de entendimento não alcança entender esse mistério. Mas muitas coisas não são entendidas. Nós não temos como compreender, por exemplo, a eternidade. Deus não ter começo nem fim. É algo que foge à nossa capacidade de entendimento. Não é porque uma doutrina ela é difícil de se entender que ela não é verdadeira. Eu entendo a doutrina da Trindade lendo todo o contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse. Não é porque eu não consigo compreendê-la totalmente que ela deixa de ser verdadeira. Nós vamos ainda prosseguir falando sobre essa questão da salvação, porque ela é de vital importância. No próximo vídeo eu gostaria de tratar sobre o nome a ser invocado para a salvação. E o texto base vai ser Romanos 10:13. Nós vamos viajar um pouco mais, passear um pouco mais dentro do contexto da palavra de Deus. Eu espero você aqui no próximo vídeo, que eu garanto a você que vai ser muito, muito emocionante estudar a palavra de Deus, conhecer mais do contexto da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.